Esses dias eu estava lendo uma passagem sobre João 1,45, que diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Essa passagem me fez lembrar assim que muitas das vezes a gente se sente sozinho, né? A gente faz orações, a gente às vezes está passando por alguma dificuldade, não conta para que ninguém fique preocupado com a gente deixa de falar, de conversar, até porque muitas das vezes são assuntos repetitivos e você fala, cara, eu não quero incomodar aquela pessoa com aquele assunto. Então eu prefiro não falar, não contar, e até para Deus você deixa de conversar com Ele. Você começa a ficar muito mais quieto, deixa de orar, porque você pensa que você pode estar incomodando até Deus mesmo. Mas nessa passagem, a gente vê que, apesar dos nossos momentos de angústia, de dor, parecerem não ter resposta, Deus, Ele conhece a gente, Ele vê a gente no secreto. E mesmo que nós nos sentimos abandonados, inúteis, que talvez os esforços de vocês, aquilo que vocês fazem, as suas orações, os nossos trabalhos todo dia, a gente não vê o resultado deles, a gente vê nessa passagem que Deus vê, Deus nos conhece, Deus conhece o nosso íntimo. E apesar da gente pensar que Deus tem muitas outras situações para Ele resolver, que tem coisas mais importantes, Deus mostra nessa situação com Natanael que ele viu aquele momento quando ele estava sozinho debaixo daquela figueira. E além disso, a gente também entende nessa passagem que muitas das vezes a gente está desacreditado. Apesar da gente conhecer a palavra de Deus, muitas das vezes nós estamos cansados, desanimados, nós já perdemos as esperanças. Nós já oramos muito por algo, não acontece, mas que não quer dizer que Deus não está nos vendo, não está nos respondendo, não está agindo ao nosso favor. Muitas das vezes nós estamos olhando para as condições humanas e não estamos olhando para o agir sobrenatural de Deus. Não quer dizer que por você estar orando e as situações não estão sendo respondidas naquele momento, se você não vê as coisas acontecendo, que Deus não está agindo. Nós queremos muitas das vezes ver as coisas acontecer imediatamente quando nós oramos. Mas existe um tempo determinado, existe um, um período, existe um processo para as coisas acontecerem. Eu também entendi que, como nós podemos ver aqui, que Jesus conhece a nossa história antes mesmo de a gente estar disponível para Ele. Seja quando você vai orar, Deus já conhece muito antes a sua história. A gente vê aqui, que quando Jesus ele chega com Natanael, ele fala: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, quem sabe talvez nessa oração de Natanael, ele se questionava com Deus, falando, dependendo da situação que ele estava orando, perguntando: Pai, mas eu tenho me abdicado do pecado, tenho buscado a tua palavra, por que essa angústia, por que essa dor? E quando Jesus encontra Natanael, a primeira coisa que ele fala: Eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Ou seja, talvez essa seja a resposta da oração que Natanael precisava. Porque quando Natanael se repara com o que Jesus fala, ele já fica impactado. Porque ele fala: Da onde tu me conheces?
Ou seja, quando Jesus fala isso, em ti não há dolo, era um sinal que ele conhecia Natanael. E além disso, quando Jesus responde ele, da onde tu me conheces, ele fala, antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo daquela figueira. O que Natanael estava fazendo naquela figueira? Ele estava chorando? Ele estava orando? Só Natanael e Deus sabem o que eles estavam fazendo. Então, a gente entende mais uma vez que Deus conhece o nosso íntimo, conhece nosso secreto. Deus prova para Natanael que ele é o Deus que vê todas as coisas. E aquela oração, ou aquele momento de tristeza, de angústia, de conversa com Deus, quem sabe, que Natanael estava ali naquele momento, mostra que ele não estava sozinho, que Deus estava lá. Deus estava vendo tudo que ele estava conversando naquele momento. E eu também entendo que Deus, ele responde mesmo no silêncio. Que quando Natanael estava ali naquele momento, talvez ele não estivesse ouvindo diretamente a voz de Deus. Muitas das vezes nós não escutamos Deus falar com a gente, mas ele responde a gente através de louvores que muitas das vezes nós ouvimos, ou pensamos, ou lembramos do nada. Palavras de outras pessoas, quando você está em determinado local, alguém fala algo sobre o assunto que você talvez precisasse, e você não pega os pequenos sinais. Muitas das vezes acontece comigo que no mesmo dia, várias e várias pessoas falam do mesmo assunto, e eu falo, existe aqui um padrão. Talvez Deus queira falar comigo através do que essas pessoas estão tentando me comunicar hoje. A questão não é se Deus fala com a gente, mas se nós estamos atentos aos pequenos sinais do que Ele nos fala. Um certo dia, eu estava muito ansioso e eu vi uma folha da árvore cair. O simples fato dessa folha cair da árvore me fez pensar, existe um tempo certo. Nenhuma folha da árvore cai se não for da vontade de Deus. Não é mesmo? Um exemplo também que nós às vezes deixamos de acreditar, nós passamos a duvidar. E eu separei aqui 3 pessoas. A primeira é Sara e Abraão. Eles estavam 25 anos esperando o cumprimento da promessa de um filho. E existe uma passagem em Gênesis que fala que Abraão ele orou pelas empregadas, pelas servas do rei lá, do faraó, para que elas dessem à luz. E Deus respondeu a oração dele. Mas da sua esposa, não. Por quê? Porque existe um tempo determinado, não é no nosso. Assim como também Ana, que a palavra de Deus vai dizer que Deus fechou a madre dela. Por quê? Eu não posso explicar, mas existe um processo. Deus não queria Ana longe dele. Deus queria Ana próximo. Ana confiando que Deus estava no controle de todas as coisas. E olhemos mais uma vez, por exemplo, de Jó, homem justo, que o próprio Deus deu testemunho dele, sentiu-se injustiçado e abandonado, mas no tempo correto, Deus mudou a sorte dele. Por quê? Porque todos passaram por tempestades, assim como diz em Mateus 7, 24 e 28, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. Porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a um homem sensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então a gente pode entender que nós devemos estar firmes na rocha. Que independente das situações ali, como estava Natanael, se sentindo sozinho, não quer dizer que por não estar sendo respondidas suas orações naquele momento, que Deus abandonou você. Você vai passar por dificuldades, todos nós passamos por dificuldades. Mas você está firmado na rocha ou você está firmado na areia? Você tem que ter uma certeza que essa dificuldade que você está enfrentando vai passar. Ela é momentânea. Essas tribulações são temporárias, e assim como diz em 2 Coríntios 4,17, elas produzem um peso de eterna glória. E as promessas de Deus, ela tem um tempo certo para se cumprir. Você precisa confiar, você precisa acreditar. Deus ama todos igualmente. E Ele responde tudo conforme a sua vontade e o seu tempo. Mas nunca, nunca se esqueça que Ele é fiel e que Ele há de cumprir aquilo que Ele prometeu para você. Ainda que pareça em vão, Deus honra a fidelidade. A obediência sempre será recompensada, mesmo que demore.